prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos. Eu tenho saudade dos irmãos. Eu sempre sinto muita saudade desse lugar. A gente tem saudade de onde é bem recebido, né? E parece que eu os conheço, né, na pessoa dos pastores aqui, pastor Fernando, a Priscila, os irmãos, já faz muito tempo, né? E se for perceber, não faz tanto tempo assim. Mas eu tenho muita alegria, de verdade, assim, de estar aqui com os irmãos, a ponto de, às vezes, falar, puxa, faz tempo que eu não vou lá. E não faz tanto tempo assim. Então, eu quero usar essas palavras aqui para dizer o tamanho da alegria que eu tenho de ver a face dos irmãos. Bom, vamos trabalhar, né? Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Nós temos aí uma parábola que os irmãos conhecem muito bem. E eu quero, por incrível que pareça, falar dessa parábola com um dos frutos do Espírito Santo, né? Que está lá em Gálatas. E eu tenho certeza que Deus sempre nos auxilia, Ele vai me auxiliar a fazê-lo também. Eu vou ler a parábola primeiro, os irmãos conhecem bem a parábola do joio, e aí então eu vou trabalhar com ela aqui para a gente trabalhar um dos aspectos do fruto do Espírito. Bom, o texto diz assim, Mateus capítulo 13, 24, diz assim, Jesus contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E foi embora, se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu, ou se distinguiu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, mas o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde apareceu esse joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que nós o tiremos? Aí ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo, deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no seu celeiro. Bom, eu quero retomar aqui um pouquinho de Gálatas capítulo 2, onde aparece lá as obras no plural da carne e o fruto do Espírito, né? Tem um desenho aqui muito legal, que didaticamente me ajudou bastante, né? Então você tem lá duas sessõezinhas. A primeira sessão, ela fala sobre as obras da carne, a ira, a contenda, a briga, a discussão, a lascívia e por aí afora. E aí é quase que o texto ele vai mostrando que cada coisa, cada elemento da obra da carne, ela é quase departamentalizada. E você tem que trabalhar de forma individualizada. E na outra sessão que vai contrapor-se com ela, vai fazer esse paralelo, que é o remédio, vamos dizer assim, para anular ela é tratada de o fruto. Então é singular. Você tem as obras e o fruto. Aí o texto começa assim, mas, né, dando a ideia de ligação, né, continuidade do texto, mas o fruto do Espírito é. O primeiro fruto que aparece é amor. E a palavra que aparece ali, ela é bem selecionada, vamos dizer assim, né? Ela não é qualquer amor, mas o fruto é ágape. O fruto com amor ali não é qualquer outro fruto, não é o filéu, nem o eros, nem o estorge, é o ágape, que é o amor de Deus. E se você pensar que é um fruto, e você tem outros aspectos desse fruto, né? É como se tivesse uma fruta, né, e vários gomos. E cada gomo representa uma parte desse fruto. Então tem lá a paz, tem a paciência e outros. E a primeira, ela vai dizer, vamos dizer assim, que ela coordena, que ela unta, que ela é o aspecto de todos. Então, nenhum daqueles frutos pode ser vivido se não tiver o primeiro, que é o amor. Então, vamos dizer que o amor é o sumo do fruto. E você tem lá os gominhos, que é a carnezinha, e o sumo é o amor. Então, sem o amor ágape, é impossível viver todos os outros frutos. Então, essa é a ideia de que Paulo está trabalhando ali. Bom, agora, o que isso tem a ver com a parábola, né? E com essa parábola do joio, que a gente está acostumado a trabalhá-la, dizendo assim que o joio simplesmente é o fruto ou combustível do fogo do inferno.
Bom, é verdade que o texto ele pode ser trabalhado por esse viés, por esse caminho também, tanto que se você continuar lendo o texto, no versículo 36 do mesmo capítulo, Jesus, os amigos, os apóstolos de Jesus chamam no canto e falam, a gente não entendeu nada, explica aí ele vai explicar, colocando cada coisa no seu canto lá, né? Mas a parábola também, ela pode ser, e aliás, à medida que nós fomos lendo, e eu vou trabalhar os versículos de forma bem ligeira, mas eu não posso perder a dinâmica do texto para trabalhar um dos aspectos do fruto, que é a paciência. Eu vou trabalhar o fruto paciência. Você tem vários frutos aí, mas é a paciência. E como que eu vou trabalhar a paciência? Eu vou lendo a parábola e aí a gente vai comentando. Bom, primeiro eu tenho que dizer o que essa parte, esse fruto, esse aspecto do fruto do Espírito, ele quer dizer, o que a paciência significa para nós. Paciência não é a paciência humana que qualquer pessoa tem, não. Ele é fruto do Espírito, não é um aspecto do temperamento de uma pessoa. Qualquer pessoa, independente de ter recebido o Espírito Santo, de ter nascido de novo, ela pode ter o temperamento natural. Não é isso que o texto está dizendo para nós. É uma capacitação do Espírito, por isso que é fruto do Espírito. Agora, o que a paciência, ou então a longanimidade, ela quer nos dizer? Essa é a parte do fruto do Espírito Santo, que nos faz, como cristão, suportar os males da vida sem murmurar e sem retribuir com ofensa. E aí a gente já começa a ter uma dificuldade, porque a reação natural é reagir em face da ofensa, da injustiça. E algumas pessoas que não conhecem esse aspecto do fruto do Espírito, vai dizer que nós somos fracotes, vão dizer que nós somos tíbios, covardes, porque nós não reagimos em face do mal. Só que eles não sabem que existe uma luta aqui dentro para a gente não pagar com a mesma moeda. Você tem que se conter para você não usar a mesma metodologia que o mundo usa. E aí você vai sofrer injustiça social, injustiça em todos os aspectos. E como é que nós vamos agir? Algumas pessoas vão dizer, você tem sangue de barata, você não reage. E é isso que Paulo está nos ensinando lá. Que, na verdade, quando nós vamos trabalhando, e o Espírito de Deus vai trabalhando essa capacidade, nós não vamos dando vazão às obras da carne. Se alguém quer discutir, ele vai discutir sozinho, porque eu não vou ficar discutindo, porque eu vou ter paciência, longanimidade, amor, gozo e por aí afora. Então, essa parte, essa faceta do fruto do Espírito, ela quer dizer que nós não somos fracos, mas temos coragem de nos dominar e não dar vazão à raiva, ou seja, bateu, levou. Não, a gente tem capacidade de suportar. E isso não vem de vós, é fruto do Espírito. Bom, o que tudo isso tem a ver com a parábola? Então eu começo a trabalhar a parábola. O texto da parábola começa dizendo que um dia alguém plantou um jardim, plantou um campo, né? O texto diz assim, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em um campo. E aí, naturalmente, eu quero pensar com vocês que um dia Deus plantou um campo, plantou um jardim. E nesse lugar era tudo muito bom. Tanto que à medida que Deus foi construindo esse jardim, que nós o conhecemos como os jardins das delícias de Deus, tudo que ele ia fazendo ia ficando muito bom, e até que quando o nosso representante Primevo chegou ali, ele disse, agora ficou melhor ainda, porque tem o homem que é minha imagem e semelhança. E nesse lugar que Deus preparou, as delícias elas eram plenas, não nos faltava nada, nem capacidade intelectual, nem prazer em todas as dimensões, o ambiente era bom, tudo era bom, o homem não tinha a defasagem, o homem não tinha nenhum problema. O problema é que o texto diz que o inimigo, e aí porque é uma parábola, precisa de elementos humanos para explicar o evento, porque o homem dormiu, o inimigo veio e semeou o joio. A partir daí, o paraíso ele se desmanchou, ele se deformou, ele se desorganizou, ele ficou desoriginalizado. E a minha primeira informação, e eu sei que talvez não é uma informação muito boa, é que você não mora mais no paraíso. Você não mora mais no paraíso. E não importa o que diga, no mundo tereis aflição. Porque depois de Gênesis 3, nós sabemos que a vida não é fácil de ser vivida.
O paraíso ficou só na lembrança, ainda por causa da nossa consciência que Deus preservou e da imagem dele. Porque nem as delícias do paraíso nós fisicamente experimentamos, mas o primeiro da nossa raça. Mas esse desejo de voltar para lá, ele ainda está aqui. Mas a primeira notícia não é boa. Você não está mais no paraíso. Não está. E no paraíso, e fora do paraíso, as coisas não são boas. As coisas não acontecem como você planeja. A tendência é não acontecer o que nós planejamos. A tendência é ter sofrimento. A tendência é sofrer injustiça. A tendência é explosão de ira. A tendência é conviver com a morte. A tendência é conviver com a situação econômica ruim, como nós estamos vivendo. A tendência é viver dialogando, viver nessa sinergia de dificuldade. É como dizia o meu avô, a gente tem que ganhar as coisas na unha, né? Ele está dizendo assim, com muita dificuldade, né? E é a vida, irmãos, e eu tenho essa notícia, e você sabe. Por mais que alguém possa ou tente, por um meio de um discurso retórico, falacioso, enganoso, que traga aí uma motivação, numa palestra motivacional, isso vai resolver 1 ou 2 semanas, mas quando você enfrenta a vida, você sabe que você não vive mais no paraíso. Bem-vindo à vida, né? E na vida nós temos muita dificuldade, porque a vida tem joio. E quando eu penso nisso, eu lembro da minha infância, né? Perto de casa a gente tinha um campo, um lugar, que era campo nada, a gente colocava umas pedras assim e começava a jogar bola. E tinha uma ribanceira e a bola caía lá, a gente tinha que ir buscar, e era mato. E quando a gente voltava com a bola, se a gente estivesse de camisa ou de calção, né, a gente voltava cheio de carrapicho. Mas a gente ia só buscar a bola. O carrapicho grudava porque ele grudava. A vida é assim. Para que você tenha menos carrapichos em você, você tem que ser diligente. Mas você vai ter menos, não é que você não vai ter. Agora, se você não for, você vai ter mais carrapicho. Porque eles são involuntários. Não adianta para onde você corra, não adianta para onde você vai, não adianta o que você faça. Os carrapichos grudam, porque a vida é assim. Amanhã de manhã a vida vai acontecer para todo mundo. Esse ambiente gostoso de oração, de música, de comunhão, de ver a face do outro. E quando a gente vê a face do irmão, a gente vê Deus, né? No sorriso do irmão está a encarnação de Deus, porque ele nos alegra e nos ajuda. E Deus diz que é nosso ajudador. Então, quando o seu sorriso me anima, então é a face de Deus que eu estou vendo aí, porque é a face de Deus que me anima. Então você pode ser Deus para o outro, sem se divinizar, é claro, né? Bom, então esse tom parece estar muito melancólico, né? Muito difícil de suportar. E até quando eu vou levar isso? E aí, por perceber que o mundo, você tem os joios, tem os carrapichos, tem as dificuldades, tem a questão financeira, a questão emocional, relacional, um mau governo, você pode receber uma notícia, eu também posso receber uma notícia ruim hoje ainda, que você não quer, mas fazer o quê? É a vida, é a vida. E aí alguém surge no meio aqui da parábola, né? E aí se dirige ao servo, ao dono da plantação, e diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos arrancar o joio. Ele fala, pelo amor de Deus, não faça isso, que se você arrancar o joio agora, você tem prejuízo. E por quê? Porque quando você vai arrancar o joio, e aí agora estou falando de planta mesmo, né? Embora eu particularmente nunca tenha visto um joio de forma presencial, né? Experiencial, por leitura e por desenho. Então, quando o trigo começa a crescer e o joio também, eles são muito parecidos. E eles nascem tão juntos que se você for arrancar o joio, você implica que você perca a sua plantação. Ora, ninguém que planta alguma coisa quer perder o que plantou. Então, se você agir com ímpeto, você vai acabar com o seu trabalho querendo fazer o bem. Então, agir com ímpeto em algumas situações é prejudicial, e é isso que o texto está nos ensinando aqui. É melhor esperar crescer junto, é melhor esperar maturar, amadurecer, para arrancar aquilo que não serve, aquilo que é prejudicial, porque senão você arranca aquilo que você espera te dar algum retorno financeiro, ou enfim, o lucro. Ninguém trabalha para não ter lucro, ninguém entra num relacionamento para acabar o relacionamento, é contingência,
Ninguém faz uma faculdade para não terminá-la. Ninguém vem até o pastor para se casar dizendo assim, 2, 3 meses eu acabo com esse casamento. Ninguém. Isso são contingências da vida, dificuldades, que as coisas vão acontecendo, e quando você quer arrancar um joio, você acaba com aquilo que você planejou que era bom. Por isso que Jesus está dizendo assim, ou o servo está dizendo assim, não, tem que ter paciência. Porque se você plantou alguma coisa, você tem perspectiva, você tem o sonho de colher o produto do seu trabalho. Então, se você começou uma faculdade, você quer terminar, você não quer parar no meio. Você entrou num casamento, você não tem intenção de acabar com o casamento. Você entrou num projeto, você quer levar a cabo, você quer ver os frutos daquilo, você quer se alegrar com o outro, quer que as pessoas digam, que benção, você conseguiu. O problema é que se no meio do caminho aparecerem os joios, e eles vão aparecer, e você de ímpeto querer arrancá-los, você corre o risco de fazer com que todo o projeto naufrague. Então tem que ter paciência. E talvez o joio da sua vida é o filho adolescente que entrou na droga. E isso está te arrebentando, e é lícito que arrebente. E quando ele chega na sua casa, você começa a dizer assim, você não deve fazer isso, e você deve ir para a igreja, e começa a falar. Cuidado, senão você está arrancando o joio fora do tempo, que agora não é hora de ouvir verdade, é hora de ser abraçado e caminhar um pouco com ele. Eu sei que há casos e casos, eu sei que há momentos e momentos, e cada um, pela graça de Deus, vai ter que descobrir. É hora, talvez, de não acabar com o seu casamento, que está terrível. Dizer, não aguento mais. Não. Se você arrancar agora, você vai arrancar o empreendimento, vai acabar com o empreendimento. Porque o sonho é fazer com que a plantação, a semente que foi colocada na covinha, que foi aberta, e deu trabalho. Olha o trabalho, arar, adubar, colocar a semente, esperar crescer, irrigar, e tem um processo. E o processo demanda tempo, e demanda atenção, e recurso financeiro, e demanda vida. E no meio do caminho você fala, não dá mais. Você vai ter que começar tudo de novo. Então não é só o casamento, o filho, todo o empreendimento. Talvez você está vivendo um período de incerteza, porque o joio está se misturando, e você está dizendo assim, e agora o joio vai sufocar. E aí Jesus diz assim, não é hora de arrancar, é hora de ter paciência e esperar eles crescerem juntos. Porque senão vai naufragar tudo. E mais uma vez eu digo, todo mundo que começa um empreendimento não tem desejo de interrompê-lo. Senão você fica começando, interrompendo, e nunca acaba. Bom, mas chega uma hora que é o tempo, e o tempo é Deus que vai nos dar discernimento, e cada um tem o seu tempo, e é hora de arrancar o joio. É hora de arrancar para que aí então o trigo ele não seja sufocado. E qual é a diferença? A única diferença do trigo e do joio, eles se parecem, eles vão crescendo, e quando o trigo ele dá as bagas de trigo, né, o fruto, por causa do peso ele pende, e aí o joio, porque ele não dá fruto nenhum, as sementinhas são muito pequenas, ele continua ereto, então é só o camarada passar a mão e ir arrancando, e aí ele não tem prejuízo daquilo que ele plantou. Então tem que esperar o tempo certo para arrancar. Só que o texto da parábola, ele vai dizer o seguinte, eu quero que você acompanhe, se você puder, senão eu mesmo leio aqui. O versículo 29 diz assim, ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio. Bom, primeira coisa aqui, primeira lição da sabedoria bíblica aqui. Quando você for colher o joio, não deixe espalhado, porque no primeiro momento foi o inimigo que plantou, mas agora você não pode deixar espalhado, você tem que pegar e não espalhar. É aquela história, né? Resolveu tudo, pela graça de Deus, você teve paciência, resolveu, aí depois que está tudo bem, você diz assim, quanto trabalho você me deu, hein? Esquece, irmão, deixa isso para lá, não espalha mais joio não, e lança no mar do esquecimento. Aí você diz assim, se não fosse eu, você estava enrolado. Irmãos, agora não é para deixar espalhado, porque no primeiro momento foi o inimigo, agora é você. Por isso que o texto está dizendo assim, juntem tudo, não deixem em qualquer lugar, não traguem a memória de novo, as coisas velhas se passaram, agora tudo se fez novo, vamos para frente, o que passou, passou. O problema é que a gente gosta de dizer assim, se não fosse eu, como eu tive paciência. Não é hora de se exaltar.
Acho que se o Paulo ouvisse isso, ele ia escrever o mesmo que ele escreveu em Romano: não é boa a sua jactância, você é muito orgulhoso, né? Você teve paciência, agora você não precisa fazer propaganda daquilo que foi bom. Irmãos, bola para frente. Salvou o casamento, salvou o relacionamento, salvou o projeto, salvou o que for, graças a Deus. Deixa para lá e não traga a memória, senão você incorre no risco de novo fazer com que aquele sentimento que estava sendo curado, ele venha à tona de novo, e aí de novo o joio começa a crescer. Acabou. Guarda a tua língua, né, como diz o Provérbios. Seja tardio em irar-se ou pouco em falar. É melhor ouvir agora e celebrar a vitória. Colheu o joio, acabou, deixa ele num canto. Mas o texto ele não para por aqui, e é aqui que eu vejo a beleza do texto. Se você pega o texto, depois de juntar o joio, ele tem uma instrução: amarrem-no em feixes. Olha, se você vai queimar alguma coisa, para que o trabalho de ficar amarrando em feixe? Bom, é claro que muitos de vocês, muitas das irmãs, inclusive, mais do que os homens, talvez, comprou couve, aqueles maços de cheiro verde, eles não vêm amarradinho? Por que eu vou ter o trabalho de amarrar aquilo que vai ser queimado? Eu vou ter que empreender mão de obra, custo, tirar o empregado do outro lugar para trabalhar, mas vai arrancando o joio e vai jogando lá, depois você vai lá e põe fogo, acabou. Mas Jesus diz: não, vai amarrando ele, e vai jogando no canto, vai amarrando ele, vai amarrando. Por que perder tempo com o joio? Por quê? Era mais simples, para não demandar mão de obra, para não dar trabalho, vai jogando, não deixa espalhado, mas faz um monte, depois põe fogo, acabou. Aliás, vamos mesmo acabar com isso, porque isso só me deu dor de cabeça, não quero mais ver esse monte de joio. Mas Jesus diz: não, vai pegando de montinho e vai colocando uma fitinha e vai amarrando, e vai guardando. Ora, aqui está a sabedoria do homem do deserto, né? E Jesus vivia, né? É claro que não é um deserto do Saara, mas é uma região semiárida. E o homem do deserto, ele usa tudo. O homem do interior também aprende a usar todas as coisas, os elementos da natureza. Eu vejo, minha tia, ela mora aqui no interior, perto de Sorocaba, e é só uma casa que ela tem lá para descansar, e eventualmente ela me chama e diz assim: vamos lá, e eu acabo indo, e ela tem um fogão a lenha. E o prazer dela é passar o dia inteiro cozinhando aquele fogão. Eu digo assim: ô Ana, é a minha tia, né? Eu a chamo de Ana, desde pequena ela não gostava de chamar de tia, então ficou Ana mesmo, não é nem tia, né? Mas por que você vem aqui para descansar e fica no quintal pegando graveto para colocar no forno aí, né? Vamos fazer comida aqui, a gente pede alguma coisa, vamos descansar. Não, ela tem prazer em cozinhar, de ver lá o preparo naquele fogão de lenha. Ela disse assim: o cheiro da lenha me faz lembrar do meu pai no interior. É uma terapia para ela trabalhar fazendo comida para nós. Isso é uma bênção para nós. Mas antes, né, ela sai no pasto, tem um pasto assim, ela sai pegando os gravetinhos. Por que ela pega os gravetinhos? Porque a tora de lenha que ela compra em algum lugar, ou pega em algum lugar, ela fica com o isqueiro lá e não pega fogo. Pode jogar óleo, papel, e não pega. Mas quando ela vai colocando os gravetinhos, aí ela põe o fogo, o gravetinho pega fogo, e aí então aquele fogo, que é o fogo de palha, ele pega naquela tora maior, e aí então o fogo acende. Para que o joio servia? O joio aqui está dizendo assim que não adianta você plantar a semente, esperar o fogo, a semente, o trigo crescer, você mandar lá as pessoas para colherem todo o trabalho, e separar joio de trigo, e colocar o trigo no celeiro, e depois moer o trigo, e depois fazer uma massa do trigo, e fazer a massa do pão. E como é que você acende o fogo se você não tem o joio? O joio é o produto para começar o fogo. O joio é onde vai dar o start, o início do fogo. Jesus está dizendo: sabe, o joio da sua vida, ele é o combustível para você vencer na vida. Sabe, a dificuldade que você tem é a gana de Deus, é a bondade de Deus para você fazer da maior dificuldade a maior vitória que você tem. A dificuldade que você está passando agora é o motivo que você tem para dizer: em Cristo eu sou mais do que vencedor, porque nem esse joio é capaz de me destruir. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o combustível da minha vida. Você já conversou com alguém que não passou por dificuldade? É ruim demais.
15 minutos de conversa quando é muito, porque é muito fútil. Eu vou contar uma particularidade, eu sei que está gravando, então eu vou preservar nome, porque é próximo. E eu conheço algumas pessoas, né, que, graças a Deus, por bondade de Deus, assim, não falta nada, pelo contrário. Mas assim, é muito fútil, você viu aquilo, e aí não flui a conversa, não flui, não adianta que não flui. Mas quando você conversa com alguém que sofreu na vida, alguém que foi marcado por uma dor, você consegue chorar junto com ela, e aí você diz assim, como é que você venceu? Porque Deus me deu graça de pegar essa desgraça, e fazer dessa desgraça o motivo da minha vitória, e fazer da noite mais escura da minha vida o motivo de me lançar nos braços de Deus e dizer que eu não ia me entregar, e com graça, misericórdia, disposição, Deus ia me fazer vencedor. Então, graças a Deus pelo joio, graças a Deus pelas dificuldades, porque é Ele que vai brilhar os meus olhos para dizer, eu vou vencer em nome de Jesus. Seria uma loucura dizer que joio é bom, mas diante do que Jesus está dizendo aqui, eu vou dizer, essa desgraça que você está vivendo, que eu não sei nem o que é um motivo que você tem para continuar firme, continuar andando, não retroceder, e dizer, eu não sei o que vai ser disso aqui, mas a pior desgraça, o pior joio, colocado na mão daquele que sabe todas as coisas, é a maior vitória que eu vou ter. Eu não sei como será, eu não sei o que vai ser, mas na mão daquele que sabe, é o produto da minha vida, é o vigor da minha vida, é o tutano da minha vida. Eu posso chorar agora, eu posso gemer agora. O joio para mim pode ser qualquer coisa que está me desanimando, me ferindo, mas com a graça de Deus, com os frutos do Espírito Santo de Deus, é um motivo para cantar o hino da vitória depois de amanhã. Por isso que quando as pessoas nos veem vencer, não sabem como aconteceu, porque até aquilo que engendraram para nos destruir, serviu de matéria-prima na mão de Deus para nos fazer mais do que vencedores. Como que é isso? Eu não sei, mas eu sei, quem sabe, o Cristo de Deus que está dizendo para você, não queimar o joio da sua vida. Irmãos, aproveita essa hora de dificuldade da sua vida, aprenda a chorar, aprenda a gemer, porque quem não aprende a chorar, não se humaniza. Alguns dizem assim, não chore, vai passar. Eu não sei quanto tempo vai demorar isso, mas viva com o melhor jeito que você puder. Gema do jeito que você puder gemer, mas gema nos pés do Senhor e diga assim, com isso eu vou vencer, é o motivo da minha vida, é aquilo que eu tenho para viver. Talvez você esteja ingressando numa faculdade e você não aguenta mais ver o professor, e toda vez que aquele camarada chega, ele fala, esse camarada vai desistir. Eu estou dizendo isso porque eu faço parte de uma turma de filosofia, e tem um professor lá que ele faz isso, não comigo, porque... mas com outros, e tem gente que fala, eu não vou aguentar. Parece que ele faz de propósito, mas é um jeito didático dele. E a gente se reúne e diz assim, é agora que eu vou mesmo, para ele saber quem sou eu. Agora que eu vou mesmo. Se ele acha que eu vou desistir, aí que ele se engana. Irmãos, as pessoas pensam que você vai desistir, porque desgraça maior não pode ter acontecido, e talvez, eu não sei nem dimensionar o que você está passando, não importa, vai amarrando aí os joios da sua vida, que Ele é a fogueira, é a motivação, é a disposição, é a graça de Deus, para que você possa continuar, e Deus vai te dar a vitória. Você vai ter o trigo, vai amassar o trigo, vai fazer a massa, e vai assar o teu pão, na fogueira do joio que te apareceu. Vai juntando, irmãos, vai juntando e colocando na mão daquele que sabe usar como combustível. Não importa qual é a desgraça, na mão de Deus ela se torna em graça. Não importa aonde você foi parar, não importa como está a sua plantação, tenha paciência. Vai orando e vai dizendo, Senhor, eu estou tendo bastante joio, vai dar um fogo bom isso aqui. Eu não sei como vai ser, mas vai dar. Ninguém consegue, e nem você consegue compreender. Você não consegue. Talvez seja uma grande enfermidade. Talvez seja a desesperança do filho que se enfiou nas drogas. Talvez seja um projeto na empresa que você começou e te abandonaram. Não sei o que é. Você tem as particularidades do seu joio.
Talvez a sua plantação está infestada de joio. Não arranque agora não, tenha um pouquinho mais de paciência, vai amadurecer, e Deus vai te dar discernimento de quando é hora de colher, e quando colher, vai guardando aí, vai entulhando aqui dentro, vai socando, como diziam lá, né? Meu avô dizia, vai socando aí, e quando você vê, você vai ter tanto combustível, tanto ânimo, tanta gana. Você vai dizer como Paulo, prossigo para o alvo, para trás eu não volto, nem para tomar impulso, porque é daqui para frente, porque tudo o que me aconteceu, serve para que o nome do Senhor seja glorificado, nas maiores desgraças da minha vida. Irmãos, quem não aprendeu a passar por noites escuras, não sabe o que é a vida ainda, porque o diálogo religioso do nosso mundo, ele quer nos isentar de sofrimento, quer nos fazer acreditar que a gente vai passar isento na vida de sofrimento, e você sabe que não é assim, e quem não aprende a lidar com o sofrimento, vai ter que lidar com ele até o final da vida. Então aprende, admita que você é gente, você não é super-homem, não é super-crente, você não tem uma varinha mágica dada pelo céu para fazer as coisas virarem ouro, se transformarem na hora que você quer. A vida é difícil, tem joio, mas Jesus está dizendo aqui para nós, que você vai colocando no lugar, e você vai vendo que cada vez tem mais, então trava o dente e fala assim, essa dificuldade não me mata. Você chora um dia, 2 dias, não sei quanto tempo você tem para chorar, mas se arrebenta de chorar mesmo, porque chorar é terapêutico. Hoje eu não estou como pastor local, por uma série de circunstâncias e de outras atividades, mas quando o irmão vinha para falar comigo e chorava, e tinha outra pessoa, e ele falava, não chora não, eu falei, não, deixa ele chorar, se arrebenta, você vai chorar quanto tempo? Não, vai chorando aí, deixa eu dizer, não chora aí que o outro chora mais, né? Você pode chorar o tanto que você quiser. Irmãos, eu ouso dizer uma coisa, como é bom chorar. Chorar é bom demais. O Davi, quando ele perdeu o filho dele, ele chorou, o Absalão. A Bíblia diz assim, que ele chorou tanto, que faltou força para ele. Jesus subiu um dia no monte lá, olhou para Jerusalém, e começou, Jerusalém, Jerusalém. Aí alguém veio dizer que homem não chora? Que besteira é essa? Então eu não sou homem, né? Não sei o que acontece, né? Não sei, mas é o contrário. Quando eu choro é aí que eu me humanizo, porque nas minhas desesperanças eu encontro Deus para me tornar mais gente ainda. E aí eu vou angariando o joio, Por isso que o Salmo 119 diz assim, como foi bom ter sido afligido, porque eu conheci as maravilhas da sua lei. Em sã consciência, como alguém ia dizer assim, é bom ser afligido? Estou falando que essa turma é tudo maluco, esse bando de crente, né? É tudo doido, porque eles dizem que está escrito na Bíblia, Salmo 119, 78, 79, diz assim, como foi bom eu ter sido afligido, porque eu conheci as maravilhas da tua lei. É bom ser afligido? É claro que não, se eu sei que tem um buraco ali, eu vou desviar. Mas irmãos, eu vou dizer uma coisa, e pode parecer a maior loucura, mas como é bom cair em buracos, para ser socorrido por Jesus. Eu sei que é amargo, eu sei que é um paradoxo, eu sei que o mundo não entende, mas como é bom ser consolado por aquele que sabe consolar, como é bom chorar sozinho, como é bom trancar o quarto e dizer, Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho mais condições, e aí a gente quer muitas vezes pular essas etapas da vida, e a gente vai ficando oco, vai ficando vazio, vai ficando muito abobalhado para a vida, mas quando vem a dificuldade, e eu vou canalizando as dificuldades, vou dizendo, Senhor, não é isso que vai me destruir não, mas isso é o produto, é a matéria-prima daquilo que vai me edificar, me humanizar, me tornar adulto. Tem gente que já tem muito tempo de vida, mas ainda é uma criança, porque pulou as etapas do sofrimento. Diz que o sofrimento não veio de Deus. É claro, originalmente não veio, mas a gente vive num mundo de sofrimento, num mundo que a gente não sabe se vai ter água depois de amanhã. Por falar em água, eu não sei se eu vou ter condições econômicas de manter o padrão de vida, e olha que o padrão não é lá essas coisas. Eu não sei se eu vou conseguir continuar fazendo o que eu faço, se eu vou ter que pluralizar as minhas atividades para se manter. E você também.
Você também é assim. Então, aonde você se arrima? Em quem você confia? Aonde você coloca a sua esperança? Como você constrói a sua vida e quais são as expectativas do seu futuro? Eu não estou dizendo que você não deve se planejar. Não, isso seria uma loucura. Eu estou dizendo que você não deve fazer planos sem se planejar com aquele que sabe dar cabo ao plano que você faz. Quem não faz isso comete suicídio. Não suicídio literal, mas suicídio da existencialidade da vida. A vida passou e você ficou muito oco. Sabe quando bate, faz só barulho, puf, puf, oco? Não, mas quando as pessoas olharem para nós, vai dizer, não sei como ele conseguiu. Ele tinha tudo para ser sufocado, mas ele emergiu. As pessoas vão dizer assim, nossa, como ele tem um temperamento forte. Não é temperamento, é graça. É graça, é bondade de Deus. É bondade de Deus. As pessoas vão dizer assim, como ele tem sorte. Não é sorte, é graça. Não é sorte, é graça. Como ele tem amigos? Tem, porque Deus inclinou o coração dos amigos, é graça. É graça. Então, irmãos, exercite a paciência. Eu não quero avaliar o tanto que você está sofrendo, porque nós sempre achamos que estamos sofrendo mais do que o outro, e isso é muito lícito, porque o outro não sofre o teu sofrimento, eu sofro o meu, você sofre o seu. O que a gente pode fazer é se abraçar e chorar junto e reclamar junto. Reclame mesmo, mas reclame nos pés do Senhor, e não é uma reclamação imbecilizada, não é uma reclamação reivindicativa, mas é uma reclamação dizendo, eu não aguento mais, Senhor, eu já tenho joio suficiente aqui, queima, e que esse fogo seja o combustível para aquilo que eu quero, o que eu almejo, e o Senhor vai nos levar àquilo que foi determinado por misericórdia e graça de Deus. Eu não sei como isso acontece, mas quem discutiu sobre isso foi um homem chamado Santo Agostinho. Ele dizia assim, Senhor, muda os desígnios sem mudar os propósitos. Ele está dizendo assim, Senhor, não dá para humanamente falando, para passar pelo caminho e chegar no final sem experimentar o caminho. Ele está dizendo assim, Deus sabe fazer você chegar no final sem perder qualidade de experiência, encurtando o caminho. Mais ou menos assim, para que você, usando aqui a metáfora da faculdade, como eu já disse, você tem 4 anos, então você tem que ter 4 anos para você cumprir o currículo, 4 ou 5, depende do curso. Mas o que Agostinho está dizendo assim, que Deus pode fazer você concluir as etapas da vida num tempo mais curto, sem perder o teor da vida. Como ele faz isso, eu não sei, mas Deus é bom em nos ter experiência nas mínimas coisas. Ao invés de 10 anos, pode ser 1 ano só, que você pode dizer assim, eu não aguento não. E o Salmo 113 vai dizer assim, eu conheço a sua estrutura, eu sei que você é pó. Então, primeira coisa, com paciência, admita a sua dor, admita que você não pode, admita que apareceu tanto joio na tua plantação, que você não sabe nem de onde veio. Aliás, alguns foram culpa sua, e você sabe, e isso nos humilha muito mais ainda. Fala, que besteira que eu fiz. Isso nos deprime muito, mas não dá para voltar mais, que a semente já está lá. E outras vão aparecendo, porque a vida é cheia de sementes malignas, cheia. E que eu quero trabalhar aqui com esse aspecto do fruto, é que mesmo na maior dificuldade que você está passando, não haja do mesmo jeito que o mundo age. O mundo se revolta. O mundo usa armas de baixo quilate moral. O mundo engana. Sabe como chama isso? Desespero. Mas eu não me desespero. Porque os joios que vão vindo, e eu e você, ele nos traz mais esperança. Por isso que a nossa arma é outra. É a arma do amor, da disposição, da paciência, da tranquilidade, do favor, da misericórdia, do auxílio. Quando você está no fundo do poço, você ainda tem condições de estender a mão e ajudar o outro. Por quê? Porque as nossas armas não são as armas do mundo. O joio para nós não é para destruir, mas é para criar aquela gana que vem daqui de dentro e explode e falar, é agora que eu vou. Ele disse que eu não vou, em nome de Jesus. É igual o Davi e o gigante, que esse incircunciso está dizendo, aí é que eu vou para cima desse gigante mesmo. Você não vai conseguir? Não vou? Você não sabe não o que eu estou fazendo com o meu joio? Eu estou depositando em feixe
e vou entregar na mão daquele que sabe acender uma fogueira ainda maior do que essa. Eu preciso terminar aqui em um tom assim quase de lamento, né? Porque esse tom de lamento ele tem que virar um tom de esperança, porque todo mundo sabe a ferida que dói, todo mundo sabe, e ela é muito particular e intransferível. Como dizem por aí, cada um sabe lamber as suas feridas, e talvez você não aguenta mais, você chegou no limite da tua paciência. Então está na hora de dizer para o Senhor que se não for a graça dele, você não aguenta mais. Você não aguenta mais. E talvez atrás desse lindo sorriso há uma alma clamando. E você não vê a hora do culto de domingo à noite, porque é o único lugar que você tem um pouquinho de alegria. Mas tenha paciência. Tenha paciência. É um absurdo eu pedir isso para você. Talvez você diga assim, você não sabe o que eu estou passando. É verdade. Eu não sei o que você está passando, mas eu conheço aquele que tem me ajudado. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que respeita as suas lágrimas. Ele é um Deus que sabe que você está juntando joio. Só juntou joio até agora na sua vida. Você não tem outra coisa a não ser joio. Você não tem outra coisa a não ser desgraça. E aí a gente fantasia para a vida não ficar muito mais ruim. Talvez hoje tenha chegado o dia de entregar esse joio na mão do Senhor para que Ele faça uma bela fogueira. E ela vai queimar com tanta eficiência que vai te projetar para lugares que você ainda não conheceu. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Então, antes de pensar no joio como produto do fogo do inferno, ele é combustível para mim. Ele é combustível. Eu vou terminar contando uma história que eu li há pouco tempo, de um físico. Eu não lembro qual era. É de um grande cientista. Não sei se era o Isaac Newton, acho que é o Isaac Newton. Ele estava no seu laboratório, e um dia lá, inventando alguma coisa, explodiu o laboratório e pegou fogo. O laboratório era apartado junto da casa dele, e aí aquela labareda de fogo iluminava e de longe podia se ver aquela labareda. E a mulher dele e os filhos dele ficaram desesperados. Perdemos o pai, perdi o marido, ninguém encontrava. E de repente, um filho dele viu ele sentado numa montanha assim, admirando a fogueira. Aí ele disse assim, mãe, olha o pai lá, vamos lá. E ele foi correndo. Aí quando ele chegou perto do Isaac Newton, ele disse assim, filho, vai chamar sua mãe para não perder a beleza dessas labaredas. Olha que lindo. Ele fez da desgraça um motivo de admiração. Irmãos, eu não estou dizendo para você admirar o seu sofrimento, mas nas mãos do Senhor, até essa morte pode virar vida. A agonia vira esperança nas mãos de Deus. Há esperança para você e para mim. Porque joio não é produto do fogo do inferno, antes de ser combustível da vida para aquele que conhece a Jesus, o Filho de Deus, que toca no morto de uma viúva que está desesperada e ele vive, que chega na casa de um morto, a irmã desesperada e ele vive, que chega num lugar onde o Senhor está desesperado porque o empregado está doente e ele é curado, onde ele chega e não tem pão, ele multiplica pão. Esse Deus de toda graça, esse Deus de toda misericórdia, que está conosco hoje dizendo que quer pegar o joio da nossa existência e queimar e fazer nossos olhos brilhar de vida e de expectativa de vida que transporta para a vida eterna. Que o Senhor nos ajude a atravessar as dificuldades com graça e alegria, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor.